ciumenta eu? Então, hoje a gente vai falar sobre o que é o ciúmes, como que ele surge na sua vida e os tipos de ciúmes, e no fim ainda vou dar dicas para você para lidar melhor com esses ciúmes, certo? Então, vamos começar do começo, né? Como que o ciúme surge? O que é esse negócio de ciúmes? Ciúmes, na verdade, é uma sensação que você tem dentro de você porque tem a ver com uma dificuldade na sua relação de apego. Porque o que acontece? Quando a gente era bem pequenininho, a gente precisou desenvolver essa coisa que chama apego. Por quê? Para sobreviver. Os pais precisam se apegar à criança e a criança precisa se apegar aos pais. Porque senão a coitada da criança ela é abandonada ao Deus dará, né? A nossa espécie teria se sucumbido, porque o bebê é muito dependente. Então, assim, no início da nossa vida, o ciúmes ele faz parte da sobrevivência. Essa dependência afetiva, tanto dos pais como da criança, faz com que a criança consiga se organizar e crescer até ela conseguir ter autonomia. E aí qual é o grande problema? O problema é quando o adolescente e o adulto não desenvolve essa autonomia emocional e segue lá naquele apego. Agora, existem os pseudo não ciumentos. Por quê? Porque a gente tem um tipo de apego que é aquela pessoa que faz de conta que é autossuficiente, que faz de conta que não precisa de ninguém, que faz de conta. Por quê? Porque na dinâmica dela inicial, ela não recebia, ela achava que não ia vir o afeto, ela achava que o cuidado não iria chegar para ela. Era uma coisa intermitente, era uma coisa mais ou menos, vinha, mas não vinha. Então, dentro disso, essa pessoa virou e falou assim: não, então eu não preciso disso, eu me basto. E aí, é uma pessoa que aparentemente é muito independente e autônoma, mas no fundo tem uma grande carência, porque não está bem resolvida com aquilo que não veio, ela está só na defesa. Então ela se torna até um pouco indiferente às pessoas, né? Ela é aquela pessoa que você fala: gente, eu não entendo como é que aquela pessoa é tão indiferente assim. No fundo, ela tá se mordendo por dentro, mas ela tá tão machucada do quanto ela não recebeu que tá difícil dela abrir o coração dela para de verdade aquecer aquilo e aí sim ela poder viver uma conexão mais forte. Então, esse é o primeiro tipo, desse tipo, né? Não o tipo de ciúmes, mas essa é a primeira... tô explicando a primeira forma como essa questão dos ciúmes começa a acontecer. A segunda forma é quando a pessoa, ela não sente dentro dela que aquela pessoa existe dentro dela. Ela não consegue ter dentro dela a permanência dessa pessoa, então ela precisa que essa pessoa esteja, ela precisa estar colada, vendo, entendeu? Não é uma coisa leve, ela precisa realmente da presença do outro o tempo todo e controlar e saber o que está acontecendo. Se não mandou mensagem de manhã, de tarde, de noite, isso é problemático, não gosta mais tanto. Se não disse eu te amo, é porque não gosta. Se não pegou a mão na frente dos amigos, então já é o outro lado, já é a pessoa que dá uma sufocada no outro, porque tem tanta insegurança, porque não consegue colocar dentro dela o quanto aquela pessoa gosta dela, não acredita de verdade, entende que ela pode ser realmente gostada sem estar com a coisa na frente dela. Sabe aquele bebezinho que faz o brincadeira de esconde-esconde e realmente acredita que você não tá mais lá quando tampa, entende? É uma pessoa que precisa talvez praticar um pouco essa coisa interior, de realmente treinar um pouco mais, sentir o outro dentro dela,
quando ele não está presente, quando ele não manda mensagem, quando ele dorme sem dizer boa noite, né? Então, a gente, né, a gente está começando por aí, né? E aí eu faço uma pergunta para você. Será que é importante ter ciúmes? Porque ter ciúmes é uma forma de demonstrar que ama? Já parou para questionar isso? Eu já ouvi isso outro dia mesmo eu ouvi. Não, aqui um pouquinho de ciúmes é importante para o outro saber que a gente ama ele. Olha, essa é uma coisa interessante. Você não precisa mostrar que você sente ciúmes para o outro achar que você gosta dele. Ou o outro não precisa demonstrar que ele tem ciúmes por você para você sentir que ele gosta de você. Por quê? Porque não necessariamente ciúmes tem a ver com amor. Ciúmes pode ter a ver com posse, com território, com controle. Então você cria uma armadilha para sua relação, achando que porque essa pessoa está sentindo ciúmes, você está segura e o outro realmente gosta de você. E aí eu quero ver com você 3 formas básicas ligadas aos ciúmes. Por quê? Porque as pessoas elas amam de formas diferentes. Então, o que é uma demonstração de amor para uma, não é uma demonstração de amor para outra. O problema é que às vezes as pessoas se casam com tipos diferentes de formas de demonstrar o amor. Geralmente, né? Não é nem raro alguém se combinar nesse sentido, né? Mas os casais querem que o outro seja do seu jeito. E aí, às vezes, essas combinações também são bombásticas, né? Então, assim, a gente tem os ciúmes que tem a ver com o território, a gente tem os ciúmes que tem a ver com validação e atenção, e a gente tem os ciúmes que tem a ver com culpa. Então, fica aí, fica ligado pra gente poder estar falando agora sobre esses 3 tipos. O que é o ciúmes ligado ao território? O ciúmes ligado ao território é essa coisa de que eu me sinto amada se o outro me obedece, se o outro faz o que eu quero, se o outro, se eu tenho controle dessa pessoa, se essa pessoa ela está na minha vista, se eu consigo, entende, na hora que eu quero alcançar essa pessoa. E é minha. Eu dou até o apelido de minha ou de meu. Então, quando você tem esses ciúmes do outro é meu, você é minha, eu sou sua, a gente está lidando com esse ponto do território. Aí, a gente caminha então ao outro tipo de ciúmes, os ciúmes como validação e atenção. Quem é esse tipo de ciumento? É aquele ciumento que, se o outro não diz o quanto ela é maravilhosa, se o outro não diz o quanto ela é incrível, se o outro elogia a tia Chiquinha, dá mais atenção pro papo da coleguinha do que pra ela, fala que a roupa da outra tá bonita. Não é que ela não esteja bonita, tá? Mas que, gente, as pessoas podem estar bonitas também, né? Eu preciso dar essa notícia terrível. Né? Então, quando o olhar do outro, a atenção do outro, o interesse do outro vai em direção a uma outra pessoa, essa pessoa não consegue se sentir interessante também. Sentir que, apesar da outra pessoa ser interessante, ela também tem valor e o valor dela não diminuiu porque o olhar do outro não está vidrado nela, né? Então, esse é o segundo tipo de ciúmes. E aí a gente vai para esse outro tipo, que hoje eu tô falando que é o último tipo, que esse você vai gostar. Esse eu acho que você vai gostar. É o ciumento que, na verdade, ele tá se sentindo culpado.
ele tá se sentindo culpado porque ele fez um piriguetismo, ele traiu, ele desejou outra pessoa, ele tá lá todo tchananã e na hora que ele tá fazendo a burrada, ele tá pensando, minha mulher também tá fazendo isso. Aí se a mulher chega pra ele um pouco mais carinhosa, tenho certeza que ela me traiu, porque ela não é assim, quem trai logo depois se sente culpado e aí vai me encher de flores, de bombons, de isso e de aquilo outro. Tem alguma coisa errada acontecendo. Então, isso é uma coisa interessante, porque olha como a projeção funciona nesses casos. O outro, um belo dia, resolveu fazer uma surpresa e como a relação tá meio ruim e essa pessoa, outra, já tá olhando para fora da janela, fala, pronto, essa pessoa também fez isso e também me sacaneou. E aí cria-se um monstro horroroso, né? Então, o que você achou desse tipo, né? Eu acho um sofrimento muito grande, porque em vez dessa pessoa ter coragem de conversar o que está acontecendo dentro da relação que está fazendo com que ela saia da relação, com que ela vá para outras histórias, enxergue outras pessoas, porque assim, com que ela faça isso, ela projeta no outro uma infidelidade que na verdade é dela, uma insegurança que na verdade é dela, uma falta de investimento na relação que é dela, né? Então isso é importante a gente olhar. Por quê? Porque ninguém é de ninguém, né? Então a gente sabe que isso é uma verdade, né? Então, se você percebe que isso aperta, que você aperta uma outra pessoa, isso faz com que a outra pessoa ela se sinta sufocada e isso te machuca também. Porque olha só, uma coisa é você segurar uma almofada, a outra coisa é você ficar uma vida assim. Olha o que você... Minha amiga, eu vou sair forte dessa live se eu ficar até o fim dessa live esganando, entendeu? E apegada aos bens materiais. Né? Então, essa questão do segurar, né? Segurar e de se apegar até machuca. Né? Então, a gente tá aqui podendo conversar um pouquinho e passear um pouquinho sobre essas outras possibilidades, sobre você poder entender, né, de onde veio a sua insegurança, se veio de uma falta aonde o outro não estava para você e você teve que se fazer de forte, se veio porque você não tem a presença dessa pessoa dentro de você e aí volta e meia você precisa que na verdade o outro confirme, não tem fim de confirmação, né? E a primeira coisa é você olhar se você é muito territorialista, se você na verdade tá com uma baixa estima porque o outro não pode achar nem um pouquinho interessante, ou se você na verdade tá com culpa no cartório. Você pode nem ter pulado a cerca, mas só o fato de você estar lá na praia reparando na sunga dos coleguinhas já faz um efeito bombástico na sua relação. Ninguém faz isso, né? Imagina, ainda mais no Rio de Janeiro. Então, vamos passar para o próximo tópico, né? Então, eu quero dar para vocês algumas dicas, né? E aí, eu acho importante a gente pensar, antes das dicas, que amor é encontro, amor é deixar ir, é a gente cuidar em vez de trabalhar na relação do apego. Então, qual é a primeira dica que eu vou te dar para você diminuir os seus ciúmes? Porque o ciúmes ele tem uma coisa interessante. Você acha que tá faltando do outro para você, mas muitas vezes você tá se colocando do lado de fora da relação e esperando o outro vir, porque você tá orgulhosa. E aí eu te convido a você ocupar espaço. Primeira dica
para você lidar com ciúmes é: ocupe espaço. Não é você ser territorialista, que nem eu disse anteriormente, e manter o outro sob a sua mira o tempo todo. É você ocupar espaço de forma amorosa e carinhosa. É você se interessar pelo outro, é você preparar uma coisa que o outro gosta, é você fazer carinho de forma inesperada. É você de verdade começou a sentir insegurança, em vez de sufocar, seja generosa com a relação, né? Ocupa esse espaço, né? Essa é a primeira dica, porque muitas vezes as pessoas fazem isso, elas vão sentindo ciúmes e vão lá naquela coisa dos pseudo-autossuficiente, vão se retirando da dinâmica e da relação. Segunda dica muito importante: presta atenção no que você recebe. Por quê? Porque o outro pode não estar te dando do jeito que você acha que é afeto, que você entende que é o certo de se dar. Não, é o senso comum. Ai, gente, mas eu escuto isso no consultório dos casais e eu fico pra morrer. Fulana tinha que saber, porque isso é do senso comum. Eu falei, é do senso comum da sua família. É do senso comum da sua cultura, é do senso comum da cidade onde você vive. Porque o que é senso comum aqui não é a mesma coisa que senso comum na Arábia Saudita ou no Japão. Aí todo mundo fala, nossa, Cláudia, você é brava. Ah, não, gente. Eu não sou brava, mas eu tenho que dar um dado de realidade para as pessoas. Então, olha um pouquinho de verdade como que o outro está te demonstrando afeto, sabe? O esforço que o outro fez para de repente estar seguro e não ficar insegura em relação ao seu futebol. O esforço que o outro fez para preparar uma comida para você, porque o outro prepara para você todos os dias o seu jantar. Chega cansada e faz um cafezinho, ou te leva uma água e etc e tal. Mas não é muito bom em postar nada no Facebook, em postar nada no Instagram. Não faz essa demonstração de afeto, nem gosta de rede social. Ah, não, mas não postou foto comigo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Fulano não tá me escondendo. Ele tá me escondendo e com certeza tem alguém que ele tá seguindo, que tem algum babado aí acontecendo. Então, a gente pode conversar um pouquinho em cima disso, que olha melhor o que o outro está fazendo, que dentro da cultura dele, dentro da vida dele, dentro do que ele entende que é das possibilidades dele, do que ele sabe fazer, do que ele foi treinado até esse momento para fazer, do que ele de alguma forma também consegue ou se sente confortável, né? Quais são as coisas que ele está te dando? E você olhar sim pelo lado do que você está recebendo. E aí eu te convido por uma semana a você trabalhar a gratidão de o que você recebeu dessa pessoa que você gosta. Para por uma semana de reclamar e olha o que você recebeu no detalhe, na mensagem, ou na carona, ou no afofar a almofada, ou no trazer alguma coisa. Olha só, pode ser que realmente sua relação esteja falida e nada de demonstração de afeto está acontecendo. Tudo bem, aí a gente não está falando desse tema hoje no vídeo, mas a gente está falando de diferentes formas de demonstrar afeto, tá? Então, dentro disso tudo que eu falei para você sobre as dicas de como diminuir os seus ciúmes, dentro dessas dicas todas, eu verdadeiramente convido a você para começar a trabalhar num nível de conexão mais elevado com as pessoas que você gosta. E isso não serve só para o romance, né? Porque às vezes a gente tem ciúmes de muitas pessoas e coisas, né? Às vezes a gente tem ciúmes das amigas, às vezes a gente tem ciúmes da mãe, às vezes a gente está com ciúmes do irmão, né? E geralmente, inclusive, essa dinâmica dos ciúmes na vida amorosa
ela começa em algum lugar. Ah, então eu vou incluir mais isso nesse vídeo de hoje, que não estava programado. Bônus! Bônus! Pensa nas dinâmicas da sua família, com a sua figura materna, sua figura paterna e os seus irmãozinhos. De que dinâmica você fica de fora? A sua mamãe com seu irmão são mais próximos do que com você? O seu pai e a sua mãe têm um casamento tão blindado que você se sentia excluído? Ou é com o seu pai? Dá uma olhadinha dentro disso da sua história e para perceber o que é importante você curar dentro de você. Porque hoje você já tá, provavelmente se você está me assistindo aqui, você já tá adulta. Então, vê se essas dicas que eu tô te dando hoje também podem servir não só para o bem-amado, se elas podem servir também na relação com a sua família. Se você consegue às vezes curar os ciúmes de alguém, entende? A insegurança de alguém, sendo generoso, entendendo um pouquinho essa pessoa, por exemplo, né? Eu tô falando que você pode curar de alguma forma uma dinâmica, usando essas dicas com essas pessoas da sua família, e você pode também parar para prestar atenção. Poxa, meu namorado ele se faz de autossuficiente, mas na verdade tem um buraco muito grande, porque eu sei como é que é a família dele, eu sei como é que foram negligentes com ele. E aí, isso vai te ajudar a você sair do reme-reme, do toma lá da cá, do tumulto, entende? Então, vê se você consegue usar essas dicas para melhorar a sua relação com as pessoas da sua família, porque aí você cura lugares mais profundos dentro de você, ou se vai servir para você entender melhor a outra pessoa. E aí você pode abrir um espaço dentro da relação para uma conversa mais profunda, para uma conversa mais honesta, mais sincera, aonde você possa falar da sua vulnerabilidade, e o outro também, mas sabendo que a ideia é você construir autonomia emocional. Essa é a minha dica principal aqui. Tudo isso é para você construir autonomia, para você sair daquele lugar da criança que estava apegada aos pais para poder sobreviver, que pode ter sido machucada porque não recebeu o suficiente, não foi vista o suficiente, porque é muito difícil, gente, ser pai e mãe. Quem aqui já é pai ou já é mãe tá tentando fazer o melhor possível. E os pais de vocês, gente, imagina naquela época que nem psicologia existia direito. Entende? Então, vamos usar isso, né, a nosso favor, tá? E aí, eu tô aqui, tô no YouTube, e a gente pode continuar esse assunto dos comentários e dependendo da quantidade de comentários e de memes que vocês me enviarem no privado, no inbox, porque eu adoro os memes, eu produzo outro vídeo para vocês, tá? Então me diz o que você achou, me diz como isso pode te ajudar, me diz que insight você teve, né? Pode me dizer no privado ou pode me dizer aqui embaixo. E é isso, então vamos construir relações onde as pessoas se amam, demonstram carinho, demonstram afeto, mas tem autonomia emocional. Então tem espaço para você existir de verdade dentro da relação, o outro também existe de verdade dentro da relação, tem um encontro, mas todo mundo tem paz interior, paz no coração quando o outro tá um pouquinho do lado conversando com a fulaninha, né? Fulano tá conversando com a fulaninha, tá bom. Depois isso volta pra cá, traz pra gente, né? Então você vai lá pra praia com as suas amigas, vai olhar lá os moços fazendo altinha. Tá bom, tudo bem, mas isso não ameaça a sua relação.
né? Então vamos ampliar um pouco a cabeça, essa é a ideia, né? Assim, quando a gente é adolescente, eu na minha época de adolescência, né, eu achava que o negócio de playboy um absurdo. Eu briguei quando eu tinha 17 anos com o namorado, na época da história da Playboy. Absurdo isso, absurdo. Né? Então hoje, já uma mulher madura, né, a ideia é que a beleza possa ser contemplada, a inteligência possa ser contemplada, que isso possa não te ameaçar, porque você é uma pessoa interessante e você está bem consciente de como você é interessante e você sobrevive caso a pessoa vá embora, porque você não é dependente afetivamente. Espero que ela não vá embora, mas caso ela vá, você sobrevive. E aí a relação fica mais leve, a relação fica mais bonita, a relação ela floresce mais. Então, muito obrigada, gratidão e vamos seguindo por aqui, tá bom? Um beijo!